Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer alguns livros que são famosos, né, na internet, falar um pouco a minha opinião pra vocês sobre eles, se convém ou não um cristão ler esses livros. Até porque não tem problema nenhum você querer ler livros que não sejam cristãos, não querer sempre estar lendo a Bíblia e tudo mais. A questão é você saber equilibrar e saber discernir qual livro realmente faz bem, né, pra você e qual livro não vai acrescentar nada na sua vida. Vou fazer mais indicações do que rejeitar livros. Eu já quero dar um alerta. Como que você sabe qual livro você pode ler ou não? Você pode ler todos os livros que você quiser, mas você precisa tomar muito cuidado com o que vai daquele livro pra sua vida. Fantasia, por exemplo, não pode ler porque é bruxa, tem não sei o que lá. Eu não vejo esse problema. A questão é você entender que aquilo não é realidade, sabe? Tomar cuidado, principalmente com romance. O gênero favorito é romance, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse gênero. É o gênero que mais vai ter coisa que não condiz com a sua fé. Bora logo falar sobre os livros. Eu vou começar com as indicações. São 5 livros que eu tenho pra indicar pra vocês, 2 que eu tenho pra alertar. Então, o primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é A Seleção. Mas eu quero indicar esse livro aqui principalmente para as adolescentes. Então, se você tem 14, 15 anos, leia esse livro que você vai amar. Ele foi inspirado na história da princesa Esther, da Bíblia. Então, é incrível, tipo, não tem muito a ver, mas o que fez a autora escrever esse livro foi a Esther. Isso aqui me deixou muito feliz, sabe? Porque mesmo que não tenha relação com Deus, foi inspiração na Bíblia. Então é muito legal isso, eu achei muito legal. Eu li esse livro em 2 fases da minha vida, quando eu tinha 13 anos, né, que eu tava começando a tomar o hábito da leitura de novo, e com 19, ano passado, eu li esse livro. E assim, quando eu tinha 13 anos, ele se tornou o meu livro favorito, então eu li toda a trilogia, li o livro de contos, li os 2 livros de continuação. Quando eu li com 19 anos, eu percebi que tava meio sem graça a história, meio chatinha, que já não fazia mais meu estilo. Então, eu recomendo mais para as pessoas mais novas, sabe? Que estão começando ali a pegar o hábito da leitura. É um livro bem fácil de ler. Então, se você for mais novo, pega esse livro aqui para ler, que também não tem muita cena, assim, nossa. Então, pega esse livro aqui, lê ele, que você vai gostar. O segundo livro que eu quero comentar com vocês é Amor e Gelato. Esse livro aqui também é um romance. Na verdade, assim, os livros que eu vou indicar, a maioria são romance, porque é o gênero que eu mais leio, né? Mas o que me pegou nesse livro é que ele não tem cena, assim, tem uns livros que você fala e pensa, nossa, é muito bom, mas tal cena deixou o livro desagradável pra mim. Esse livro não, ele é um romance tão fofinho, tão bonitinho, que parece que os dois se conheceram numa igreja e estão se conhecendo, porque é muito fofinho, sabe? Não tem nada assim, tipo, nossa, que cena horrível, forçação de barra. É muito bonitinho, se passa na Itália, eu fiquei com muita vontade de ir pra Itália depois que eu li esse livro. Tem umas cenas em Roma, sabe? Então, assim, leiam esse livro. O terceiro livro que eu tenho pra indicar com vocês, que é o único que não é focado 100% em romance, é o Mentirosos. O que acontece? Esse livro aqui é um suspense. Ele vai contar de uma família, que essa família é super rica, snob, assim, mas essa família tá em decadência. Então, tipo, eles querem manter o status, mas não dá, sabe? O que acontece? Eles todo ano vão pra uma ilha, e todo mundo vai pra essa ilha, e tem os primos, que é o grupo de mentirosos, que eles se encontram toda vez no verão, e eles fazem várias coisas, e é assim, acontece um negócio aqui no livro, no começo, que você só vai entender o que tá acontecendo no final. E você fica cheio de paranoia no meio dessa história aqui. Então, assim, foi uma leitura super intrigante pra mim. Eu não tava esperando o final. Tem alguns palavrões, tem algumas citações assim, tipo, uma linguagem mais, sabe? Mas nada que impeça a sua leitura. Eu gostei bastante. É um livro que dá pra ler, é um livro que dá pra aproveitar. E o melhor de tudo é que esse aqui e os 2 outros que eu vou indicar são livros únicos, então você não precisa se preocupar com séries longas demais. Os próximos 2 livros que eu vou indicar pra vocês, se você é maior de idade, eu recomendo esse livro. Se você não é maior de idade, eu não recomendo.
que são os livros da minha autora favorita, que é A Troca e Teto para Dois. Até porque esses livros, eles se passam com pessoas que são mais velhas, sabe? Não é aquele livro, o protagonista tem 17 anos, tá no colegial. Não é, gente. São pessoas que têm os seus empregos, já tá com casa dos 30 anos. Então, eu acredito que sejam livros que são direcionados mesmo para esse público que gosta de ler, mas que já é maior de idade, que já entende, né, essas partes da vida, tipo, como é comédia romântica também, vai ter algumas cenas que você vai se identificar, porque é engraçado e tudo mais. O primeiro é A Troca, que conta a história de uma neta e uma avó que trocaram de vida. Então, a neta foi morar no interior, ficou com o celular da avó e começou a viver naquela cidade, tomou todos os projetos que a avó tinha e a avó foi para a cidade grande, né, que é que se passa em Londres. E ela foi pra cidade grande ter novas aventuras, sabe? É um livro muito bom. É previsível o plot da história? É previsível. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que o plot seja previsível, tudo que acontece antes de chegar no plot deixa a história muito boa. Então, tudo que acontece com a avó, principalmente, gente, você pensa numa senhora de idade fazendo o que ela faz nesse livro, é simplesmente sensacional. E a menina, tipo, toda que tá focada naquela correria da cidade grande, sabe? Ir pro interior e ter que se desligar de tudo. Então, assim, é um amorzinho da minha vida. E o outro livro, que é Teto para Dois. Aí vai contar a história da Tiff e do Leon. Tiff precisava de um lugar pra morar e o Leon precisava de dinheiro. Então o Leon resolveu alugar o quarto dele. O que acontece? O Leon, ele é enfermeiro, se eu não me engano. Trabalha de noite. E ele dorme durante o dia. Ele queria alguém pra essa pessoa dividir o apartamento com um quarto só e dividir até a cama. Pra a pessoa dormir de noite e ficar o dia fora, e ele dormir de dia e ficar a noite fora, então eles nunca iam se encontrar. E aí a conversa vai, a conversa vem, as coisas vão acontecendo, e eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler. Esse livro, inclusive, aliás, os dois tratam um pouco sobre isso, tratam muito sobre relacionamento abusivo, sabe? Então, quando eu li, principalmente o Teto para Dois, e tratou dessa questão, eu fiquei muito feliz de saber que uma autora conseguiu tratar dessa questão de uma forma tão simples, sabe? Porque não tem gatilho. Tipo, não é aquele negócio que tem relacionamento abusivo no meio da história e te dá gatilho, principalmente se você passou por alguma coisa parecida. Mas ela faz de uma forma leve pra conscientizar mesmo as pessoas, sabe? Então, eu achei simplesmente sensacional. Eu li esse aqui primeiro, depois eu li esse. E agora tem o terceiro livro dela, que é De Carona com Meu Ex, que eu também quero ler. Então, se você, assim, se sentir no coração e quiser mandar pra minha casa esse livro, mande, porque eu quero muito ler ele. Agora, os dois livros que eu vou falar que não convém vocês lerem. O primeiro livro que eu vou desindicar pra vocês é o Do Que Eu. Na verdade, a série toda de Bridgertons, porque mesmo que falem pra mim que melhora no desenvolver da série e começa a não ter tantas cenas impróprias, eu li os dois primeiros livros. E mesmo que o segundo livro tenha sido mais leve, ainda assim me incomodou muito. O que acontece? Quando eu li o Do Que Eu, era um livro que incomodava demais. Tipo, eu tava lendo o livro e alguma coisa dentro de mim, eu acredito muito que tenha sido o Espírito Santo, sempre me incomodava. Porque era 2 páginas, você tropeçava numa cena que os dois estavam na cama fazendo alguma coisa. Então, assim, não tinha aquela história, sabe? Tinha todo o enredo, mas mesmo assim, a história, o desenvolver da história era eles nessa questão, sabe? A menina, tanto que, tipo, como é romance de época, a menina era virgem, então, assim, sabe? É um negócio muito feio, gente. Não curti. Eu fui lá e li o segundo livro e eu comecei a ter problema de, tipo, começar a levar isso, o que eu tava lendo, a não saber deixar só no papel, sabe? Então tava me atrapalhando meu namoro e não tava legal. Então eu resolvi parar por aí
E eu recomendo que você não leia também, principalmente se você tiver algum gatilho relacionado a esses assuntos, se você tiver problema em cair nesse pecado, não leia esses livros porque eles não vão te ajudar. E o segundo livro que eu não quero indicar pra vocês é uma trilogia que se chama Legend. O que acontece? Essa trilogia, ela começa bem. O que acontece? O primeiro livro tem um desenvolvimento bom. Tem lá o rebelde e a mocinha, que eles se encontram e aí eles se juntam e começam a descobrir que o governo tem lá seus podres guardados. E eles se juntam pra derrubar esse governo. Tava indo bem, os dois começam a ter um romance. E no terceiro livro tem uma cena. Dá a entender que eles fizeram um negócio. No primeiro livro, falava a idade de cada um. A menina tinha 15 anos e o menino tinha 17. E nesse período do primeiro livro até o terceiro, não se passou nenhum ano, porque cada capítulo tinha a data. Então nenhum dos dois nem fez aniversário. Eles foram lá e fizeram. O primeiro livro eu gostei muito, o segundo livro foi muito parado. E o terceiro livro eu quase não terminei de ler. Porque quando chegou nessa cena, eu fiquei com muita raiva da autora de ter feito isso. Porque o livro é justamente para pessoas dessa idade, de 15 e 16 anos. E aí ela bota uma cena dessa, o povo vai achar que é normal. Então, são esses dois livros que eu não indico. Tô começando a ser um pouco mais criteriosa com essa questão de leituras. Tenham cuidado com essa temática, tenham cuidado com romances, principalmente. Vejam a classificação indicativa do romance e procure saber resenhas, gente. Procure saber resenhas de pessoas que vocês confiam. Às vezes, 5 minutinhos que você passa no Twitter procurando sobre o livro, você já descobre se ele tem muita cena imprópria ou não. Tomem cuidado e fiquem aqui nesse canal que eu vou começar a trazer mais resenhas sobre livros. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal. Me siga nas outras redes sociais, eu sou Nicole Maria em todas elas. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora interceda por essa semana de vocês. Tchau!